Gente, como vocês estão? Para quem não me conhece, eu sou a Natasha, sou a mãe da Aurora e tô grávida da Aura. Tô de 17 semanas. E como faz tempo que eu não apareço aqui, eu aproveitei que eu vou me arrumar, que hoje eu vou na gravação de um podcast muito legal. É um podcast sobre maternidade, tá? Não sei se eu posso falar, então não vou falar o nome, mas enfim, quando for ao ar, ou se eles falarem que não tem problema falar nada, depois eu posto alguma coisa aqui. E aí, como eu vou ter que me arrumar, eu já vou aproveitar para gravar o vídeo e falar um pouquinho, né? Faz tempo que eu não apareço aqui. E nesse vídeo eu vou falar como tá sendo, quer dizer, como foi o primeiro trimestre da gestação da Aura, né? Como eu falei, foi uma gravidez que a gente descobriu muito rápido, né? Se eu não me engano, descobri, eu já tava com um mês, com 4 semanas, foi bem rápido mesmo, né? Ao que tudo indica, né? Ela foi gerada, né? No começo de dezembro e eu descobri no dia 30 ou 31 de dezembro. Não lembro, um dos dois. E aí, então assim, a gente descobriu muito rápido, né? O que me deixa mais ansiosa ainda, porque parece que as coisas demoram para acontecer e tal. E você fica esperando, né? As coisas acontecerem logo. E vai acontecer tudo no seu tempo, né? Então, a gestação foi assim, tá sendo tranquila, graças a Deus. É muito diferente da gestação da Aurora, porque na gestação da Aurora eu senti muita coisa, senti tudo que dava pra sentir. Vomitei muito, é, tive muito enjoo, muita azia, né? E na da Aura eu não sinto quase nada. É bem diferente, assim. A única coisa que eu sentia muito, né, era dor de cabeça. Tanto que eu desconfiei, né, que tava grávida, porque um dia eu acordei com muita dor de cabeça, muita. Parecia que era Deus me falando, minha filha, acorda, tô te dando um sinal. Então, assim, no começo eu senti bastante dor de cabeça. E vomitei um dia só, que eu vomitei muito. Fui até no PS, que eu achei até estranho, né? E, é, e a gente descobriu que eu tava com um hematoma, né? E aí eu quase entrei em pânico, porque a gente viu isso no ultrassom morfológico, né? No primeiro trimestre. Então, nesse ultrassom, a gente viu que tinha um hematoma, né, de 15%. E eu nunca tinha ouvido falar disso, então, assim, foi uma coisa bem nova, né, pra gente. Mas, graças a Deus, aparentemente ele já sumiu, né? Depois que eu comecei a pesquisar, eu vi que esse tipo de hematoma é muito comum, assim, no primeiro trimestre mesmo. Então ele apareceu, eu tava com o quê? Não lembro quantas semanas eu tava. Mas, enfim, foi no morfológico do primeiro trimestre. E com 16 semanas, 16.
16, 17, pouquinho, eu fiz outro ultrassom, né, pra ver como tava o hematoma e também pra confirmar o sexo, né? Embora a gente já tinha feito a sexagem e tudo mais, a gente confirmou o sexo no ultrassom de 16, 17 semanas, né? Que confirmou que é uma menina. E aí nesse ultrassom, aparentemente o hematoma já sumiu. Que também é muito comum ele já sumir assim logo. E fora isso, acho que não teve nada assim. Tá sendo tudo muito tranquilo, né? Eu já engordei uns quilinhos. Nem fiz as contas de quanto eu engordei, mas nessa gestação também o meu corpo ele já mudou rápido, né? Mais rápido do que no da Aurora. No da Aurora, com 3 meses, eu acho, as roupas começaram a não entrar assim em mim. Nessa, não. Nessa foi mais rápido. Assim, com uns 2 meses, eu já tinha perdido todas as minhas calças, muita coisa, assim. Né? A primeira mudança que eu vi no corpo foi o quadril, né? Então, assim, tem essas mudanças no corpo, né? Normais. Mas, assim, graças a Deus, tudo bem tranquilo, né? Não tem muito, assim, pra dizer de diferente, né? Porque graças a Deus tá tudo certinho, tudo equilibrado. E aí a gente tava uma incógnita, se a gente mudava de casa, se não mudava. No final a gente vai acabar ficando aqui mesmo. E vamos ver, né, como é que a gente vai fazer pra se organizar aqui. Aqui onde eu tô gravando é no Baby Office, né? Então fica o berço da Aurora, o trocador e as roupinhas, né, da Aurora, as coisas dela. A gente abaixou o berço, né, da Aurora, pra ele virar uma cama. E só que ela não gosta. Ela não tá dormindo na cama. Ai, esqueci de falar da amamentação. Então, assim, ela não tá dormindo na caminha. A Aurora ainda dorme na cama com a gente. E tá difícil. Porque ela não curte. Não curte a caminha dela, né? Que era o berço dela. E é isso. E a gente acaba deixando ela na cama com a gente. Mas eu quero muito, assim, ir mudando isso aos poucos, né? Pra ela ficar aqui no bercinho dela, no quartinho dela. Porque depois a Aura vai ficar aqui também. Então vou ver se eu consigo acostumar as duas, né? Vamos ver, quem sabe. E outra informação importante também que eu já tava esquecendo de falar é que, como a gente descobriu esse hematoma, né? Eu ainda tava amamentando, né? A Aurora tá com 1 ano e 6 meses agora. Mas eu ainda tava amamentando ela. E aí o que acontece? Quando eu descobri o hematoma, o que eu fiz? Eu fui na médica, né? Lá no meu serviço tem uma médica e falei pra ela que tava com hematoma e tudo mais. Eu já tinha visto na internet, num grupo de mães, né? As mães falando que quando elas descobriram que elas também estavam com hematoma, o médico deu repouso pra elas e passou um medicamento, né? E aí eu fui na médica e ela falou que ela não ia me passar nenhum remédio e nem repouso, porque não tem base científica, não tem estudo científico que fala que o remédio e o repouso ajudam no hematoma. Então eu continuei trabalhando normal, continuei minha vida normal. Quando eu passei com o obstetra,
né, que demorou alguns dias ainda pra eu passar com ele. Quando eu passei com ele, ele viu, né, ultrassom, viu a imagem do hematoma e tudo mais, e aí ele me receitou, né, ele falou, mas por que você não tá de repouso ainda e não tá, né, com esse medicamento? Eu falei, porque a médica que eu passei me deu, porque ela falou que não tem base científica. Ele falou assim, pode até não ter base científica dizendo que melhora, mas também não tem piora. Então eu vou te passar assim um repouso de 10 dias e você vai consumir, né, esse medicamento. E aí depois você vai fazer outro ultrassom e volta aqui pra gente ver. E aí foi o que eu fiz. Fiz o repouso, medicamento, ultrassom e aí sumiu. Só que aí, no dia, né, dessa consulta, eu falei que eu ainda amamentava e tal. E ele falou pra eu parar de amamentar imediatamente, porque dizem, né, que eu não sei o quanto isso tem de estudo, porque eu não fui procurar a fundo, né? Mas dizem que quando você tem o hematoma e você amamenta, isso pode acelerar o processo do bebê que você está gestando nascer prematuro. Porque conforme você vai amamentando, o seu útero vai contraindo, né? Então, assim, tinha grandes chances do bebê nascer prematuro se eu continuasse amamentando, né? E aí, enfim, daí ele falou para de amamentar imediatamente, até porque eu tava sentindo cólica também, né? Ele falou, seu útero contraindo. E, e aí ele falou pra eu parar de amamentar. E aí eu cheguei em casa, né? Minha filha tava em casa. E aí foi assim, foi bem difícil, mas eu acho que foi mais difícil pra mim do que pra ela, né? É lógico que o leite, né, do peito acaba sendo mais um aconchego, um conforto, né, do que a alimentação mesmo, porque ela já tá ela tava com 1 ano e 5 meses, né? Então assim, ela já come de tudo, já almoça, já janta, toma café da manhã, come fruta, tudo. Então assim, não era mais o alimento que nutria ela, assim, o alimento principal que nutria ela. Então, eu não teve, assim, ai, vamos tomar o último TT, né? Como eu tava bem, assim, assustada, né, com isso, eu só falei que tá, que eu não ia mais amamentar. E aí, as primeiras noites, né, os primeiros dias e noites foram mais difíceis, é claro, porque ela pedia, né? Já chegava tirando a roupa assim e queria o TT, né? E aí eu falava pra ela, não pode, né? Explicava pra ela, conversava, falava que não podia, que o TT tava dodói e que se ela tomasse o TT, a mãezinha e a irmãzinha podia ficar ruins. Então, que ela não ia poder tomar porque o TT tava dodói. E fui falando isso pra ela. Como a Aurora toma mamadeira também, né? Era amamentação mista, né? Como ela toma mamadeira desde sempre, então quando ela queria o TT, a gente já oferecia mamadeira pra ela, né? Então assim, foi difícil, lógico, porque ela queria o TT, né? Então ela fazia carinho no meu peito, ela fica pertinho assim, até hoje. Até hoje, gente, faz umas 2 semanas que eu parei de amamentar. Então, assim, ela fica pertinho. Aí quando ela vê assim, vacilando, ela tenta chegar perto, mas ela mesma já, tipo assim, ela tenta chegar perto e já para, sabe? E vai fazer outra coisa.
Então, foi bem tranquilo, assim, o processo de desmame, né? Querendo ou não, foi um desmame abrupto, porque foi literalmente da noite pro dia. Então, foi tranquilo até. E o que a gente notou é que depois que eu parei de amamentar, ela passou a dormir a noite inteira, né? Ou boa parte da noite. Às vezes ela fica ruinzinha e tal, e acabar acordando algumas vezes. Mas na maioria dos dias ela tem dormido a noite inteira. Então, assim, eu acredito, né? A gente tem consulta da pediatra semana que vem. Então, assim, eu acredito que esse processo de desmame não o processo de desmame, né? Mas o processo dela parar de amamentar colaborou com o fato dela conseguir dormir a noite inteira. Porque eu acho que, ainda mais que a gente faz cama compartilhada, então acho que como ele tava ali pertinho dela, ela acabava acordando de madrugada e queria, só porque sim, mas não porque ela tava com fome nem nada. Então, assim, fez, né, o processo de parar de amamentar fez ela dormir a noite inteira. E eu já vi alguns relatos também de mães que falam que depois que param de amamentar, o sono do bebê, né, a qualidade do sono do bebê muda para melhor. Ele passa a dormir mais assim de noite, né, mais horas assim contínuas. Então assim, acabou sendo bom para mim, né, para gestação, e foi bom para ela também. Eu não tiro mais leite desde janeiro. Eu não tiro mais leite. Faz 3 meses que eu não tiro leite. Eu parei de tirar quando a gente foi pro Rio. Que a gente foi fazer uma viagem pro Rio, que meu marido ia jogar. E eu parei de tirar leite lá, porque eu já tava grávida e eu vi que o meu peito não ficava mais inchadão. E não dava febre se eu não tirasse nem nada. E aí, como eu percebi que ele não ficava mais tão cheio se eu não tirasse, eu decidi parar de tirar, até porque a Aurora já, né, tomava fórmula e já tava tomando leite de caixinha também. Então, assim, acabou sendo mais tranquilo também, né? Falar assim, ai, você se sente menos cansada por não estar amamentando e tal. Acho que não, mas pelo fato de eu estar grávida, né? Então não sei dizer se isso influencia assim mesmo bem-estar, né? Da mãe, de ficar menos cansada, menos exausta e tal. Então eu não sei por conta da gravidez, né? Como eu tô grávida, eu fico cansada e tudo mais. Então não sei dizer por conta da amamentação. Mas é isso. Então, parei de amamentar, tá tudo certo, né? Quando eu vejo alguma mãe falando que quer parar de amamentar e não sabe como, eu sempre conto como foi a nossa experiência aqui, que foi tranquilo, que eu acho que a gente sofreu mais do que ela, né? Com certeza. Mas foi bem tranquilo, assim, então não tenho muito o que falar, né? E é isso, cabelo pronto, rapidinho, cabelo curto, é bom por isso. E aí agora, passo um serumzinho, já era. Cabelo pronto. Faz tempo que eu não faço chapinha, eu quase não tô mais arrumando o cabelo. Eu só lavo e deixo secar naturalmente.
Mas olha a diferença. É muito bom. Fica bem bonito. Ele lisinho assim também. E eu quero mudar o cabelo também. Depois que a Aura nascer e eu parar de amamentar, quero fazer umas mudanças, né? Então, esperar, né? Esperar um pouquinho. Mas é isso, acho que nesse primeiro trimestre é isso que eu tenho pra falar. Tá bom? Então, se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu tô quase chegando em 100 inscritos, gente. E curte o vídeo, comenta como é que foi seu processo de desmame, né? Dos seus bebês. Como é que foi a mudança, se teve mudança, né? No sono deles. Se não teve. Me conta aí nos comentários. Tchau, gente. Até o próximo vídeo.